Olá, amigos da Jovem Pan Online, mais um programa, o Mundo da Publicidade. Olha, todo mundo aqui, você é internauta, você está no portal da Jovem Pan e sabe como funciona. Você já experimentou fazer uma compra em uma determinada loja e quando você chama lá, por exemplo, TV de plasma ou TV LCD, você entra numa página lá que dá tudo sobre a TV de LCD, mas não tem a de plasma, ou se você quer de plasma, não tem LCD. Ou seja, muita gente quer utilizar a internet e muita gente não tem a mínima ideia de como usar a internet, a não ser o usuário que quer ver o seu problema realizado e solucionado. Por isso estão surgindo agências que ajudam grandes clientes a organizarem com estratégia os seus portais, os seus sites, para facilitar a vida da empresa, para que ela venda mais e principalmente para facilitar a vida do consumidor, que vai dar o tiro certo? Então ele pede uma TV de LCD, ele entra diretamente na página onde tem até TV de LCD. E para bater um papo sobre isso, nós vamos entrevistar um especialista sobre o assunto, especialista em mídia, que ele já passou por algumas agências, então nós vamos ver aqui, que é o Tiago Luz, que é sócio-diretor da Underdogs, que é uma agência especializada no aprimoramento e na estratégia de performance digital. É isso aí. Thiago, isso aí. Já falei, já dei entrevista. Tá ótimo, foi um prazer. Mas tudo que eu disse é dúvida. Então, primeiro, obrigado por sua presença aqui nos nossos estudos, viu, da Jovem Pan. E aí, você tem uma carreira já longa, né? Você passou pela DM9. Pela DM9, fui diretor de mídia online lá e também como vice-presidente de mídia na Wonderman. E agora está com esse desafio de vender, a vida criar... estava boa, eu falei, vou ser empresário, vou pagar impostos, vamos lá. E montei minha agência, a gente está quase fazendo um ano, estamos com 11 meses. E estamos indo bem. Agora, é isso mesmo que eu disse? Não, eu disse alguma besteira. Quer dizer, esse papinho que nós batemos anteriormente, eu sempre vejo isso quando preciso de alguma coisa, né? Outro dia eu estava procurando uma geladeira dupla, essa dupla, onde do lado tem um freezer. Eu coloquei no Google, entrei, apareceu um monte que não tinha o que eu queria, mas era a geladeira, ou seja, parece ser uma dificuldade. É justamente isso que acontece, é essa dificuldade que você tem. Você faz a procura, aparece vários resultados que você pensa, aqui eu vou comprar minha geladeira, mas quando você clica, você cai numa página que não tem a tua geladeira, ou tem uma outra geladeira que não é aquela, e daí dentro daquela página, daquele site do varejista, você fica, ok, aonde eu tenho que clicar para achar a minha geladeira? Então, não é só o Google que muitas vezes parece que te dá um resultado que não funciona. Muitas vezes, a página onde você caiu não está funcionando o resultado. Agora, não é culpa do Google, né? Não é culpa do Google, porque normalmente aquelas empresas pagam para estar lá, os links patrocinados, e na busca orgânica, que é o SEO, ele tende a estar bem ranqueado, mas isso depende de muitos fatores. Você tem alguns clientes como o Clube do Desconto, a Daslu e o Le Postiche, entre outros. São lojas Le Postiche, Carrefour, Centauro. Por exemplo, isso poderia acontecer quando você fez a tua procura de geladeira. Cair numa página, por exemplo, uma Carrefour, e não teria o resultado lá. Mas o que acontece? Não tem aquela tua geladeira de porta dupla. Normalmente, quando você está nesse site na primeira vez, a diferença do mundo offline, quando você entra numa loja, vem um vendedor falar com você. Você não tem isso no mundo online. Você não tem um vendedor que te ajuda falando, olha, o corredor das geladeiras está ali, é o segundo à direita. Então, quando você entra num site uma primeira vez no e-commerce, você entra um pouco perdido. O que você tem de fazer? Com que o resultado que o Google dê já seja exatamente aquilo que você está procurando. Que eu já te jogue diretamente na segunda fileira à direita. Ali tem o quê? As geladeiras de 2 portas que você está querendo. Então, muitas vezes, quando não funciona essa compra, a gente fala, nossa, como está difícil. O que está acontecendo que eu não consigo fazer essa compra online? Poxa, que ruim esse site. Você acaba tendo experiências em outros, você fica nesses outros. Por quê? Porque está mais fácil de encontrar aquilo que você quer. Agora, o que você falou, o teu trabalho deve ser um pouco do vendedor que auxilia a levar o camarada para a prateleira correta, não é isso? Exatamente. Agora, não é fácil fazer isso, porque muita empresa abre um portal, abre um site e, poxa, não está dando resultado. Teoricamente, é fácil vender televisão online, né? O que mais vende hoje nos varejistas, a cada 10 produtos, 8 normalmente é televisão. Continua sendo, depois você tem notebook e celular. Mas não é simplesmente colocar uma televisão à venda. Tem toda aquela guerra de preço. Como é que você vai colocar a melhor televisão, o melhor preço? Porque antes de ter esse clique,
O usuário, quando faz a procura no Google, ele tem tantas opções para escolher. O que ele vai escolher? 12 vezes sem juros? Ele vai escolher frete grátis? Ele vai escolher o melhor preço? Ele faz essa comparação em menos de 5 segundos e decide com um clique em que site ele vai Agora, parar. vamos para um usuário que nem eu, que eu sei procurar, eu ponho a palavra-chave geladeira dupla, alguma coisa Isso. assim. E não entra. O que você tem que fazer para um cliente que tenha que vender um determinado produto? Vamos focar na geladeira dupla. Vamos focar, gostei da geladeira. Um determinado cliente teu que tenha esse produto. O que eu, como usuário, quando eu colocar no Google, teria que ver, ou seja, o que você tem que fazer para o cliente para que eu veja para entrar na página? A primeira coisa que você, como usuário, vai fazer, normalmente naqueles 3 primeiros resultados, são os links patrocinados do Google. E você direita. Isso, então, tanto em cima quanto à direita. Tá? Normalmente os usuários vão para o que está em cima. Rapidamente você vai fazer As pessoas procuram já a parte direita ou a parte esquerda? Ele ainda continua procurando do lado esquerdo em cima e normalmente ele já sabe que do lado direito tem uns links patrocinados. Vamos lá, ou seja, para estar em cima é preciso pagar. E pro lado direito também. Você só fica sem pagar quando você está do quarto resultado. Depois normalmente fica amarelo, tem um tomzinho amarelo embaixo. Abaixo disso é o que a gente chama de busca orgânica. Ali é o que o Google, o algoritmo dele, diz que é o melhor resultado para você. Antes disso é quem está pagando e baseado também no algoritmo, o Google diz que vai ficar em primeiro, segundo e terceiro. Ou seja, entre as suas tarefas de fazer um bom portal tal, e daqui a pouco a gente vai entrar mais em esmiuçar, existe a necessidade anterior de você programar o Google conforme a tua... Igual a uma bolsa de valores. Eu tenho de colocar, é um bid, é um leilão que eu vou chegar e vou falar, eu estou pagando tantos centavos nesse determinado clique que eu quero receber, esse é o meu anúncio, é isso que eu estou oferecendo. Então você falou, eu tenho 5 segundos mais ou menos para ter uma escolha de clique. Nesses 5 segundos, o que eu vou colocar para você clicar em mim quando você quer a tua geladeira de 2 portas? Então algumas coisas que eu tenho de preocupar é, o que meus concorrentes estão oferecendo? Se tem um concorrente oferecendo para mim 10 vezes, se eu ofereço somente em 8, não vale a pena colocar 8 vezes. Eu perco de 10 vezes. Porém, se eu posso vender em 12 vezes sem juros, vou colocar no meu anúncio. O anúncio só são 70 caracteres, é muito pouco. Eu não você funciona como uma agência de propaganda mesmo? Você diz para o cliente o que ele tem que colocar lá? Exatamente, a gente é que faz os anúncios. A gente que fala, olha, vamos colocar 12 vezes porque a maioria da concorrência está vendendo em 10. Ou se está todo mundo em 12 e a gente é em 10, a gente tem frete gratuito. Vamos colocar lá, frete grátis. Ou se eu não tenho frete grátis, se não tenho 12 vezes, talvez o meu preço à vista seja melhor. Talvez aqueles 10% de desconto que eu tenho à vista seja melhor. Você sempre tem de pensar o que eu posso colocar que seja não só interessante para o meu cliente, tá? A grande corporação que vende a geladeira, mas para o usuário que está fazendo a compra. Qual vai ser a vantagem dele? É pagar mais vezes? É pagar com desconto? Ou eu tenho um frete gratuito? E tudo isso você pode pesquisar a concorrência. Facilmente. Agora é um trabalho danado, né? Porque você, além de cuidar da empresa como um todo, às vezes tem que cuidar de um produto específico que está em oferta, né? Cada vez mais eu tenho de olhar para o que os concorrentes fazem. E se você pensar que são um monte de produtos que são vendidos, tem a geladeira, o TV, o notebook, o celular, você tem que escolher uma gama de produtos, né? Que tem a lei de 80-20, provavelmente 20 produtos vão me dar 80% do meu resultado. Então é focar naqueles de 15 em 15 minutos, ver o que está acontecendo. De 15 em 15 minutos. Queria que fosse de menos tempo, mas infelizmente o Google não dá o resultado para a gente de menos tempo. Então, de 15 em 15 a gente já sabe que consegue ter. Ou seja, quando você clica no Google lá, tem as consultas embaixo, aparece qualquer nome. Aquilo lá, dependendo de como escreve, as consultas... Muda todo o resultado. Muda todo o resultado. Geladeira, 2 portas vai dar um resultado, geladeira vai dar outro resultado. Geladeira com 2 portas vai dar um resultado diferente. Agora, tem que somar tudo isso para ver no geral ou não? Eu tenho de pensar em tudo isso, mas o melhor disso é que eu tenho um resultado no final do mês que me diz o que mais as pessoas procuraram. Se foi geladeira 2 portas, geladeira com 2 portas. Ou seja, baseado nesse resultado, eu sei, eu tenho de focar nessa palavra que vão me dar um melhor resultado para o meu cliente. Que é o que a gente chama de ROI. Quanto eu investi, quanto eu tive de venda. Agora, é evidente que os seus clientes te chamam porque tem problemas nessa área. Eles querem vender. Isso. Querem vender. É evidente que eles tentaram e testaram outros fatores e vamos dar para quem entende, né? Exatamente. Porque esse ainda é um mistério. A gente de propaganda, todo cliente que vai, todo mundo entende propaganda. E medicina também, né? Medicina também. E de futebol também. Todo mundo é técnico de futebol, homem de publicidade e medicina.
Mas nessa área não, né? É ainda um pouco misteriosa ou não? Porque as empresas, como é que fazem? Já montaram os seus especialistas lá dentro para interagir com vocês? Então, é uma área que não é mais nova, né? Links, toda essa parte de search já existe há um bom tempo, né? 2002 começou a engatear, 2004 explodiu, no Brasil começou com força em 2006, mas aquela força de algumas empresas começaram a fazer. Mas você ainda falta muita gente especializada, você não tem dentro do varejista o cara especializado nessa parte de search. Você não tem, assim como mídias sociais, que é uma coisa nova, você não tem também especialistas de mídias sociais. É tudo muito novo. Porém, como hoje você consegue fazer uma compra sem passar no Google? Não, você vai fazer a sua busca no Google. Assim como é normal você, ao ter uma boa experiência, mas principalmente quando você tem uma má experiência, divulgar essa má experiência, tanto no Twitter quanto no Facebook. Ou seja, são realidades diferentes que o mundo do marketing, de propaganda, está vivendo, que não existia antigamente quando simplesmente você colocava um filme de 30 segundos na TV Globo. Inclusive, é uma grande ferramenta para destruir produtos. Né? Para destruir, mas entenda que aquele destruir é uma coisa que você não teve, meus pais não teve, eu também não tive, mas essa nova geração tem, quer dizer, eu não quero assim. Eu não quero esse produto dessa maneira. A gente não tinha isso, porque antigamente era o Fox Group, que ia falar com 12 pessoas que representavam toda uma globalidade de pessoas. Né? É a mesma coisa do Ibope, o resultado do Ibope 0,00. Não, hoje quando a gente fala qualquer coisa online, a gente fala muito próximo do 100% de certeza. Quando você tem várias pessoas falando no Twitter com uma hashtag, você está falando, opa, olha quantas pessoas estão se mobilizando para que algo aconteça ou dizendo que algo é bom ou ruim. Entendeu? Eu acho que esses são indicativos muito fortes que as marcas não podem perder. Agora, você além de recomendar o Google, porque é quase que passagem obrigatória, você trabalha com as redes sociais. A gente trabalha com rede social, o Twitter é muito forte, Facebook, lembrando que o Orkut ainda tem seus 35 milhões de usuários ativos. É lógico que vai ter a migração. Agora, a melhor ferramenta dessas redes é o Facebook? Não tem a melhor. Vou te falar, não é sacanagem falar que não tem a melhor. É que para o que você está fazendo? Normalmente o Twitter, para que funciona o Twitter? Para eu prestar, para eu dar a minha opinião, para eu falar uma notícia, porque eu tenho um número limitado de caracteres, né? 140 acaba. Agora no Facebook eu posso ir colocar uma foto que eu sei que vai repercutir mais do que normalmente iria no Twitter. Né? Eu tenho todo aquele meu grupo de amigos que não são apenas seguidores, tem mais a minha família. Eu acho que são formas diferentes. Né? No Twitter você está colocando uma notícia e no Facebook você está se relacionando. Você consegue um relacionamento melhor. Então nós vamos, quando a conversa é boa, os 10 minutos passam rápido, né? Então o primeiro bloco da entrevista com o Thiago Luz, da Underdogs, terminou. No segundo bloco eu gostaria de conversar com ele sobre qual o trabalho que você faz, que a Underdogs faz, para utilização correta também das redes sociais, tá bom? Okay, como é que você entra lá, como é que você faz as pessoas, como é que você mede a satisfação ou insatisfação das pessoas para poder ajudar os seus clientes. Combinado. Então acompanhe a segunda parte da entrevista com o Thiago Luz. Até já.